Hoje nós vamos falar sobre alicerçando a inteligência emocional. Os pais precisam disso, hein? Os professores precisam disso, os pastores precisam disso, todos nós precisamos disso, de sabermos lidar com certas situações, de termos essa questão da inteligência emocional bem definida e ativa em nós. Vamos passar a palavra para ele, mas antes, vamos fazer uma oração. Estamos gravando aqui, como desde a primeira aula, do Templo da Igreja Evangélica Cristo Vive, em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. E eu quero fazer uma oração por você que está nos assistindo pela internet e pelo nosso professor também, que Deus tem usado assim com uma capacidade muito grande para ajudar muitas vidas. Então vamos orar. Pai de amor e bendito, Deus eterno, nós queremos te louvar nessa noite e lhe agradecer pelo momento que o Senhor está nos dando de poder estarmos falando para pais, avós, professores, líderes, mentores, pessoas que cuidam de outrem, e principalmente de crianças, de podermos falar do teu amor e, acima de tudo, daquilo que vai trazer paz, alegria e a inteligência emocional de cada um de nós. Usa teu servo, o professor Mário, e que todos nós possamos aprender um pouco mais hoje nessa nova lição da Escola de Paz. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo e crescendo um pouco mais como pessoas. É a oração que eu te faço com gratidão e alegria, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Com vocês, professor Mário Dias. Olá, boa noite a todos. Nosso segundo encontro da Escola de Paz. Maravilha, eu estou gostando de a gente fazer isso de 15 em 15, né? Melhor. É bom saber que a gente vai poder tocar isso por um bom tempo. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Nosso encontro de hoje é como se fosse a continuação direta do nosso último encontro. Então, a gente terminou na última quinzena, né? Já ia falar última semana. Mas no nosso último encontro a gente terminou falando sobre a base, né? Como a família é a base do desenvolvimento da criança. E agora nós vamos falar sobre, como a gente falou de base, a gente fala de alicerce, como a gente vai alicerçar na criança essa parte da inteligência emocional, que é uma das partes mais importantes quando a gente fala de desenvolvimento até a vida adulta. E quando a gente pensa nisso, em inteligência emocional, a primeira coisa que a gente pensa é o que é a inteligência emocional. Quando a gente pensa no que é a inteligência emocional, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Daniel Goleman ele criou esse termo, né, de inteligência emocional, e a gente entende que a capacidade de inteligência emocional nada mais é do que quando a gente entende o que é sentir, entender, controlar e modificar o próprio estado emocional e o do próximo. Ou seja, como assim o do próximo? Porque a gente estranha um pouco, né? Vou modificar o do próximo? Porque quando a gente tem um equilíbrio em inteligência emocional, a gente consegue lidar com diferentes comportamentos. Então a gente está numa situação onde alguém está super alterado, uma pessoa está super irritada, mas a gente tem uma inteligência emocional de manter um equilíbrio, de não entrar naquela agitação, de não entrar naquele nervosismo e conseguir acalmar a outra pessoa. Por isso que a gente consegue até alterar também as emoções, o comportamento dessa outra pessoa através do nosso equilíbrio. Então, quando a gente começa a entender o que é inteligência emocional, a gente percebe que a gente não tem muito estímulo disso na criança. Na criança a gente se preocupa com um monte de coisa, mas poucas são as vezes que nós nos preocupamos em falar sobre as emoções para essas crianças. Falar sobre o quanto é importante a gente manter equilíbrio. Lógico que a gente faz isso, né, quando a criança está irritada porque quebrou um brinquedo, alguma coisa, mas a gente não tem o hábito de fazer isso na rotina, de falar sobre equilíbrio emocional, de falar sobre ter calma, de falar sobre ter paciência ao fazer as coisas. E tudo isso ele ajuda a pessoa a ser mais organizada. Mas como é que a gente desenvolve, então, a inteligência emocional? Bom, quando a gente pensa em desenvolver a inteligência emocional, primeiro a gente tem que entender e reconhecer as nossas próprias emoções. Porque muitas das pessoas nem sabem o que estão sentindo. Quando você conversa, às vezes, com um psicólogo, um psiquiatra, e ele fala o seguinte, a maioria dos meus pacientes nem sabe que estão com ansiedade.
Eles vêm para cá primeiro, eles foram num clínico achando que estava infartando, achando que estava passando mal, achando que estava sentindo alguma coisa, porque nunca passou pela cabeça que aquele aperto no peito, aquela sensação estranha, que aquilo tudo ali tinha a ver com a ansiedade. Então, nós não estamos acostumados a reconhecer em nós mesmos as nossas emoções. Então, quando a gente tem uma dificuldade de reconhecer em nós as nossas emoções, nós também vamos ter dificuldade de passar para as crianças. Agora, quando a gente ajuda as crianças a identificar as próprias emoções, a gente começa a colocar os limites adequados. A gente começa a colocar como a gente pode, em determinadas situações, lidar com diferentes emoções. A gente não pode esperar também que a criança esteja felizona o dia todo, né? Fala, então eu vou ensinar inteligência emocional para o meu filho e ele vai ficar assim, sorrindo o tempo todo. Quando eu falar assim, ó, tem que ir embora do parquinho, ele vai fazer assim, ai, que maravilha, mamãe, você me ensinou inteligência emocional para isso. Não, ao contrário, né? Mas para que a gente consiga colocar esse limite, né? De até onde vai essa raiva porque ela tem que sair do parquinho, de até onde vai essa euforia, essa alegria que vai brincar com o coleguinha na escola. Então, a gente conseguir delimitar muito bem onde começa e onde termina cada uma dessas emoções, é o que vai ajudar essa criança a descobrir as soluções que ela precisa para a vida. Porque quando a gente entende como a gente vai lidar com as emoções, a gente entende como a gente deve agir em diferentes situações. Vou dar um exemplo. A gente está num trabalho e a gente fez um relatório, a gente levou um mês para fazer aquele trabalho. E a gente enviou e o nosso chefe olhou em 2 minutos um relatório de 500 páginas. Eu disse, cara, isso aqui não está bom não, preciso que você refaça, porque na hora sobe, né, aquela coisa, né, de, eu não vou fazer isso de novo não. O cara nem leu 2 minutos, duvido que ele leu essas 500 páginas, mas não leu mesmo. Na hora já sobe aquela ira, né? E você fala assim, não vou refazer, o que eu vou fazer? Eu vou mudar só os 5 primeiro, que é o que ele vai passar o olho, e eu vou fazer isso mesmo. E aí a gente começa a ficar naquela ira, naquela coisa. Mas quando a gente começa a pensar mais racionalmente, fala assim, não, peraí. Se o cara falou para refazer, não importa se ele viu 2, se ele viu 3, se ele viu 10, é porque alguma coisa precisa ser refeita. E a gente começa a acalmar, porque se a gente age na hora da raiva, a gente abre ali o documento na hora, altera só os 2, envia para mim e fala assim, já alterei, está na tua mesa aí também, ó, se vira com o que tem aí. Porque a gente não sabe muito bem como a gente reage. Então, a gente começa a impor os limites da nossa própria emoção de acordo com essas emoções. E a gente começa a desenvolver isso na rotina com a criança, porque quando ela começa também a identificar, como eu falei, a criança está saindo do parquinho, ela está irritada, ela começa a chorar e ela não sabe por que ela está chorando. Ela não sabe por que ela está com raiva, por que ela tem que sair daquele ambiente. Então, quando a gente começa a falar, isso daí é raiva, calma, não precisa ficar com raiva que você está saindo, como é que a gente pode fazer para você ficar mais calmo? E a gente começa a dar limites para essas emoções. Porque senão, a raiva de estar saindo do parquinho vira a raiva de ter que entrar no carro, vira a raiva de ter que sentar na cadeirinha do bebê conforto, vira a raiva de ter que colocar o uniforme de ir para a escola, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a gente consegue limitar, para que a criança entenda também o porquê que ela está com raiva. Ela diz, não, a raiva que eu estou sentindo é porque eu queria sair do parquinho, mas já saiu do parquinho, poxa, já acabou, a gente já tem que fazer outra coisa, vamos tentar acalmar, vamos respirar e tal. Por mais que a criança não acalme na hora, mas a gente precisa limitar muito bem para ela onde era a raiva dela. Porque senão ela só sente aquilo e ela vai colocar essa raiva objetivada onde? Em você. Porque quem chamou para sair do parquinho foi você. Então a criança ela fica como assim? Minha mãe me tirou do parquinho. Então, minha mãe me tirou do parquinho. Meu pai me tirou do parquinho. Não é que ela precisou sair do parquinho. Então, essa raiva vai acompanhando ela para diferentes lugares. Quando a gente consegue limitar muito bem, mesmo que a criança não acalme, isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? As coisas não vão acontecer assim. A criança, não, filho, isso daí é porque você tem que sair do parquinho, a raiva. Tá bom, então vamos felizes para agora para a escolinha. Não é assim que as coisas vão funcionar, não mesmo. Então, a gente precisa entender que isso é um resultado a longo prazo. Mas só da gente começar a limitar, a gente já começa a fazer com que a criança entenda bem melhor. Como é que a gente pode fazer isso com a criança? Bom, tem 5 passos fundamentais que a gente pode implementar na nossa rotina
com a criança para a gente começar a desenvolver inteligência emocional com ela. O primeiro passo é perceber a emoção da criança. É isso que a gente estava falando agora. Fazer com que a criança identifique o que ela está sentindo. Se é raiva, se é medo, porque às vezes a criança acorda no meio da noite e não sabe o que está sentindo, ela só sente aquela vontade louca de ir para a cama, um desespero de querer sair do quarto, de não querer ficar no escuro, mas ela não sabe que o nomezinho específico disso é medo. Então fala assim, filho, não, calma, é medo do escuro. E depois vem uma outra ferramenta que eu vou falar, e reconhecer essa emoção como uma oportunidade de intimidade e de transmissão de experiência. É aí que vem, a gente primeiro reconhece qual é a emoção. Filho, isso que você está sentindo é medo que você está sentindo. Por isso que você quis vir agora no escuro para o quarto do papai e da mamãe. Deixa eu contar uma história para você. Quando o papai e a mamãe eram pequenos, aí já vem a parte da experiência. Já vem a parte onde você coloca o seu lado. Você coloca a sua experiência quando você era criança. Eu também tinha medo do escuro, eu também tinha medo da altura, e compartilha com ela a sua experiência de medo e o que você costumava fazer para superar esse medo. Porque isso ajuda a criança a entender de que aquilo não é uma coisa louca que está passando só na cabeça dela, não. De que todo mundo tem, de que a mãe teve, o pai teve e continua tendo. E quando a gente fala isso, a oportunidade de intimidade, é para a criança entender de que até na vida adulta a gente vai sentir medo. Quando às vezes a criança fala assim, não, o papai tem medo até hoje de lagartixa, cara. Não tem gente que tem medo de lagartixa. Não quero falar quem é, não. Cara, um pavor de lagartixa, enfim. E até perdi o foco aqui. Lembrei da lagartixa agora. Então, quando a gente cria esse momento de intimidade, a gente faz com que a gente consiga mostrar para a criança, assim, poxa, se meu pai tem medo até hoje de lagartixa, o que é o medo do escuro, né? Que não é nem físico. Então, a gente começa a mostrar para a criança que isso é normal, para que essa sensação, que até então era totalmente desconhecida nela, se torne uma coisa íntima, comum, que acontece com ela, acontece com a mãe, acontece com o pai, mas que passa. E, principalmente, os pais passaram na infância, souberam como passar, mas passam até hoje, mas sabem como lidar. Assim a gente espera, né? Que sabem como lidar. E o terceiro passo fundamental é escutar com empatia, legitimando esses sentimentos. Quando a gente fala em escutar com empatia, uma das coisas que eu sempre falo que é escuta ativa. Você escutar alguém com empatia é você se colocar no lugar daquela pessoa. Porque às vezes a gente escuta, por exemplo, a criança falando que está com medo de dormir sozinha, aí a gente já vira e fala assim, para de bobeira, cara, tá grande já. Um garoto de 7 anos com medo de dormir sozinho na cama. Ah, pelo amor de Deus, vai lá, vai. Eu vou fechar a porta também, porque você tem que acostumar com o escuro. Pum! E aí fecha a porta. Então, quando a gente ouve, né, se colocando no lugar, lembrando, quando eu era pequeno, eu também morria de medo de escuro. O que meu pai fazia? Meu pai deixava a luz do corredor acesa, deixava a porta entreaberta. Sempre tem esses truquezinhos, né, que vai fazendo. Estou vendo gente rindo ali, porque ficava também com luz entreaberta. Então, isso daí são coisas onde a gente começa a se colocar no lugar, porque eu sempre tento lembrar disso, de que às vezes a gente tenta minimizar as emoções da criança porque as experiências são menores. Porque a gente acha que os nossos medos são maiores que os medos das crianças. Por exemplo, a gente pensa, qual é o nosso medo? Ficar desempregado, perder um ente querido, ter uma crise financeira na família, ter alguma surpresa inesperada, ter que ser transferido de um emprego para um lugar totalmente distante. Esses são os nossos medos da vida adulta. A gente não pensa mais em medo de escuro. Por mais que a gente saia correndo da cozinha quando a gente apaga o interruptor para chegar logo no quarto, a gente não fica pensando que a gente tem medo no escuro. Eu sei que vocês correm. Então, a gente não fica pensando em medo de escuro. Mas para a criança, aquele é o único e maior medo que ela tem naquele momento. Depois ela vai ter outros medos. O medo da tia da escola não ser a mesma tia no ano que vem. O medo de não ter mais os mesmos coleguinhas na escola. O medo de ter que trocar de escola. E a partir daí os medos vão aumentando. Mas isso não quer dizer que o medo do adulto é superior ao medo da criança e a gente tenta minimizar. Falando, isso é bobeira, cara. É só uma prova de português. Por que você está nervoso? Você está com esse medo todo por quê? É uma provinha de nada. Na cabeça da criança, aquilo ali é coisa de vida ou morte.
é o que vai determinar se ela vai passar ou não vai passar. Que a gente já pensa tanto, né? Você vai passar, se não passar tem recuperação, tem AV1, AV2, AV3, qualquer coisa a gente dá um jeito, dá aquela pensa ali no garoto para ele estudar com o explicador para poder passar. Mas na criança não, é aquilo ali, é decisivo. Então, quando a gente começa a ter uma escuta empática dos medos, dos sentimentos, das alegrias, das tristezas da criança, a gente começa a validar cada vez mais essas emoções. O quarto ponto é quando a gente ajuda a criança a nomear e a verbalizar essas emoções. Quando ela começa ela mesma a falar: mamãe, eu estou com medo de ficar no escuro. Papai, eu estou preocupado de ter que ir para a escola, porque eu acho que a minha tia não vai estar lá. Mãe, eu estou muito feliz que amanhã eu vou brincar no parque com meu amigo. Então, quando ele começa a verbalizar, a gente entende que essa criança já começou a identificar. E aí a gente vai para o passo número 5, que é impor os limites e, ao mesmo tempo, ajudar a criança a resolver os problemas. E aí a gente vai voltar, por exemplo, para a situação do parquinho. A criança está lá: não, eu não queria sair do parquinho. Ele fala assim: ó, a gente precisa sair do parquinho agora. Então a gente pode acalmar. Você prefere o quê? Você prefere ir acalmando agora aqui, antes de ir para o carro, ou você prefere ir se acalmando no carro enquanto a gente vai? Aquilo que a gente já falou nas outras aulas, né, de dar 2 ou 3 escolhas, sendo que em todas as escolhas a criança precisa sair do parquinho. Então a criança ela precisa entender que aquele ali é o limite, que a raiva ela tem que fechar nesse ciclo dali do parquinho, e que a partir dali ela precisa ir se acalmando. E quando a gente pergunta para ela: você quer começar a se acalmar aqui? Quer fazer aquela técnica da respiração? Quer respirar? Né? Que é o sopra a florzinha. Como é que é? Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Né? Para a criança ir respirando. E você quer fazer isso aqui? Você quer fazer no carro? Como é que você quer fazer? Isso funciona tanto. Cheira a florzinha e sopra a velhinha com criança pequena. É o que mais funciona. Eu fazia com as minhas crianças do primeiro ano, né? De 6, 7 anos. Quando eles começavam a ficar muito agitados, quando eles vinham da educação física, então era uma maravilha, né? Que eles vinham da educação física assim, só deles passarem na sua frente, você já sentia o calor do corpo deles já, que eles já vinham assim, emanando calor. E aí eles chegavam assim, agitados, e eles sentavam já na sala: tio, vamos fazer o que agora? Vamos, com aquele olho vidrado, né, da educação física. Ele fala: calma, bota a mãozinha na mesa, vamos lá, ó. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. No começo eles ficavam, né, eles ficavam ali, calma, rapaz, né? Para apagar o candelabro de uma vez, não, é uma vela de cada vez. E a gente vai trabalhando isso com a criança e a gente vai começando a fazer com que elas entendam o limite de cada vez mais onde elas precisam se acalmar. Conforme o ano ia passando, os meus alunos eles já chegavam já, e eles falavam, eu sempre falava assim: ó, final de aula de educação física, a gente tem 10 minutinhos do relaxamento. Eles já sabiam já. Eu apagava a luz da sala, eles tiravam tudo da mesa, tinham que tirar tudo da mesa. Aí quem quisesse abaixava a cabeça, quem quisesse ficava com as mãos em cima, mas tinha que sentar e respirar. Era só isso. A gente ficava em silêncio, respirando, colocava só uma musiquinha baixinha, às vezes nem música eu colocava. E aí no começo eles não queriam nem saber, né? E já ficava, já cutucava o outro, já ficava cutucando o colega da frente, já ficava respirando, aí já ficava fazendo assim, né? Aí assoviava, né? Só para fazer barulho. Né? Criança é uma maravilha. Criança é uma maravilha. Quando você coloca 35 num lugar só, fechado, aí fica melhor ainda. Aí fica assoviando, aí fica fazendo barulho para o colega rir, aí o outro está rindo. Aí tá rindo de mim, está rindo para aí, está rindo para dentro. E aí eles começam, só que aí o tempo vai passando, o tempo ia passando, e aí, com o passar dos meses, eles já chegavam na fila, eles já estavam começando já... Eles já iam tentando se acalmar na fila, porque eles sabiam que às vezes eu não ficava os 10 minutos. Quando eu via que eles já estavam bem mais tranquilos, eu já acendia as luzes e já começava. Então eles percebiam que quanto mais rápido eles se acalmavam, mais rápido a gente iniciava outra tarefa. Então eles já entravam na fila, já... E eles já iam já conversando e tal. Então a gente começa a impor esses limites cada vez mais. Por quê? Porque a gente fez com que eles entendessem qual era a solução desse problema. A gente chega muito agitado na sala de aula, não dá para fazer o trabalho. A gente chega nervoso porque saiu do parquinho, a gente não vai conseguir. Então, conforme a gente vai repetindo, a criança entende que a ferramenta que ela pode utilizar é essa para poder finalizar essa emoção. Agora, o que muda, né? Quando a gente consegue fazer com que a criança entenda o que é inteligência emocional. Qual é a diferença de uma criança que
tem a inteligência emocional mais desenvolvida, foi estimulada, e uma que não foi estimulada, ia acontecendo conforme a criança ia sofrendo as ações, com medo, e a gente ia lá improvisando, falando o que é. Não, calma, isso é bobeira, não precisa ficar com medo não. Tá. Liga para isso não, rapaz, é medo, no outro dia passa, isso aí passa. Bom, primeira coisa, uma criança que ela cresce sendo estimulada a inteligência emocional, ela se relaciona melhor. Óbvio, se a gente tem um controle emocional melhor, a gente se relaciona melhor com o outro, porque a gente perde a paciência com menos facilidade, a gente consegue manter um equilíbrio melhor. Segundo ponto que a gente já vê de cara é de que a criança ela tem um comportamento menos impulsivo. Porque ela entende o que ela está sentindo. Então ela não precisa ficar nesse frenesi, porque a gente sabe que quando a gente sente medo, a adrenalina vai a 1000. E a gente quer correr, a gente quer gritar, a gente quer pedir socorro, a gente quer fazer qualquer coisa. Então a criança ela começa a ter um comportamento menos impulsivo, porque ela já entende qual é essa emoção. Além disso, essas crianças elas passam a ser mais flexíveis. Ou seja, conforme as situações vão variando ao longo do dia, porque a gente sabe que nem tudo sai conforme planejado. Às vezes a gente está indo levar a criança para visitar a vovó, e aí no meio do caminho acontece alguma coisa, precisa voltar, e a criança, eu queria ver a vovó, eu queria ver a vovó. Então, quando a criança, a gente já começa a fazer isso, né? Todo esse trabalho de reconhecer, ela já começa a ser mais flexível a essas mudanças que acontecem, de acontecimentos, que interferem diretamente nas emoções. E isso faz com que elas se tornem mais resilientes. Ou seja, conforme diferentes situações vão aparecendo, elas conseguem se adaptar melhor emocionalmente a essas emoções. E aí vem uma das coisas que sempre me falam. Mas isso daí é um detalhezinho. Ensinar a emoção para a criança é só um detalhe. Isso daí a gente consegue fazer depois, isso daí a gente consegue falar. E eu coloquei essa imagem, pode colocar ali a imagem? Eu coloquei essa imagem que está assim, a pessoa só olhando ali o que está do lado de fora, falando assim, mas esse problema é muito pequenininho, é um probleminha de nada, um pequeno problema, um pequeno fútil. Não é motivo para estar mal, não é motivo para se preocupar. Só que esse probleminha desse tamaninho tem uma raiz gigantesca. O que a gente está vendo ali, na criança que não está conseguindo controlar as próprias emoções, é só a ponta do iceberg. Por baixo desse descontrole que a criança não consegue controlar a raiva, que a criança não consegue controlar a ansiedade de ter que ver a vovó naquele dia, a gente tem uma série de outras coisas que talvez não foram trabalhadas. A questão de ter que ser atendido na hora, aquela criança que fica, mãe, olha para mim, mãe, e tem que parar para poder atender na hora. Então, uma série de outras coisas que vão acontecendo, que não são trabalhadas durante a rotina, que desencadeiam numa outra emoção. E um outro problema, que às vezes as pessoas não pensam nisso, e eu falei isso no nosso último encontro, que é o impacto que tem imediato na vida adulta de uma criança que não cresceu sendo estimulada na sua inteligência emocional. Toda essa parte de emoção e quando a gente vai realizar uma ação pensada, né, um planejamento de ação, ele é totalmente feito na parte do córtex frontal, né, do nosso cérebro. E conforme a gente vai desenvolvendo as habilidades emocionais durante a infância, a gente vai amadurecendo as sinapses nessa parte do nosso cérebro. Ou seja, a gente se torna mais maduro emocionalmente e a gente consegue planejar e lidar com as diferenças do nosso planejamento com mais equilíbrio. Até porque a gente conseguiu amadurecer a nossa parte emocional. Agora, um adulto que não teve essa parte muito bem estimulada durante a infância vai ser um adulto com ações impulsivas. Então, é um adulto ou um adolescente, que a gente não precisa nem esperar na fase adulta, mas é um adolescente que está propício a drogas, pornografia, influência direta dos colegas, má influência de sair, de fazer as coisas erradas, porque ele vai agir impulsivamente. Então, olha o impacto que tem diretamente da gente poder trabalhar as emoções. Se a gente não consegue trabalhar as emoções com as crianças, elas não desenvolvem a parte frontal do seu cérebro, onde controla o planejamento de ação,
trabalho de desenvolvimento das emoções e ela se torna um adolescente, um adulto impulsivo e suscetível a qualquer mudança de comportamento. Então, isso é um probleminha que a gente olha na infância com uma raiz gigantesca. E a gente sabe que qualquer árvore que tem uma raiz enorme, ela vai crescer e vai crescer com força. Ela não vai crescer um tantinho assim e qualquer vento vai derrubar. Ela vai crescer e vai crescer forte. Por isso que a gente tem que tratar diretamente na raiz. Então, quando eu falo, às vezes eles me perguntam assim, professor, mas por que então a gente não pode virar para a criança e falar assim, você tem que parar de correr? Não é que não pode, que tem que parar de correr. A criança tem que entender que ela tem que parar de correr. Mas ela precisa entender o porquê ela não pode correr naquele lugar. Não é só o não pode correr. Porque o não pode correr, claro que eu posso correr. Eu consigo correr, eu posso correr. Agora, entender por que ela não pode correr naquele lugar, por que esse lugar não é apropriado para correr, aí é a diferença. Aí a gente está indo na raiz. É totalmente diferente da gente só, não corre. Por quê? Porque não é para correr, senta aqui. Mas por quê? Está fazendo muita pergunta, senta. Senta aqui, ó. Criança boazinha fica sentadinha, quietinha. Ah lá que bonitinho como é que o outro está sentado. A gente faz assim, né? Ah lá que bonitinho o outro como é que está sentado, ó. Senta bonitinho, senta. Bota a mãozinha no joelho, ó. Isso. Olha lá, falando lá na frente. Então a gente acaba tentando cortar aquele comportamento da hora, mas a gente não pensa na raiz, no que está lá atrás. E aí a gente precisa entender por que a gente tem essa dificuldade. Por que a gente tem uma dificuldade de trabalhar as emoções com as crianças? Porque é difícil, não é fácil. Quando a gente tem dificuldade de trabalhar as emoções com as crianças, a gente começa a perceber que é porque nós não temos as emoções bem trabalhadas na gente. Quando a gente para lembrar da nossa infância, da nossa adolescência, poucos eram os papos que tinham com a gente sobre o que a gente sentia. Quando a gente lembra da nossa adolescência e falava assim, com 13, 14 anos, e começava a falar de namoro dentro de casa, para com esses assuntos, rapaz, hein? Isso é assunto de criança, não. Já com 12, 13, 14 anos. Ao invés de tentar fazer com que a criança, o adolescente, entendesse o que é paixão, qual é a diferença de paixão, de amor, por que papai e mamãe sentem paixão e amor, por que ele não pode sentir agora. Então, são pequenas coisas que não são trabalhadas, que a gente não era trabalhado nisso. Era um monte de papo que a gente não teve. Por exemplo, o medo. Para com isso, garoto. Ih, bobeira. Isso não é motivo para sentir medo, não, rapaz. Isso não é homem, não? Fica com medo de escuro, medo de cama. Vambora para a cama, vambora, passa nisso. Mais uma coisa que não era trabalhada. Para com isso, hein? Essa bobeira de querer ir toda hora brincar com o colega. Para com isso, cara, hein? Tá muito agitado, tá com muito isso. Acalma aí. Então, a gente teve muita dificuldade disso. Não sei o que esse garoto tanto gosta de jogar bola, não sei o que é isso. Fica aí nessa coisa toda de videogame, nessa coisa toda. Então, toda essa parte de estímulo onde a gente gostava muito de fazer, ou não gostava de fazer alguma coisa, ou tinha medo de alguma coisa, a gente era cortado. E aí, acontece uma mudança na nossa vida. A gente começa uma família e aí chega uma criança. A chegada de uma criança na vida de alguém é muito mais do que mais um membro nessa família. Uma nova família surge dessa família que já existia. Não é que não existia uma família. Só o casal já é uma família. Mas quando chega a criança, é uma nova família, não é mais aquela família. A rotina muda, as prioridades mudam, os hábitos mudam, tudo vai mudar. Então não é mais aquela mesma configuração que tinha antes. Não são os mesmos horários dentro de casa. Não são as mesmas coisas que estão passando na televisão. Já tem uma preocupação. Não vou deixar esse filme aqui na sala, não. Tem que desligar esse daqui. É outra família. Muda completamente. Só que aí a gente pensa, se a gente não foi trabalhado as emoções, a gente está com a nova constituição de família, que até então talvez a gente nem tenha percebido. Porque chega uma criança, a gente vai adaptando. Vai mudando, vai acordando de madrugada, vai fazendo isso, pega o berço de lá, bota o berço do lado da cama, tira a criança do berço, bota a criança dentro da cama e vai fazendo tudo isso para tentar adaptar. Na hora, nem se liga de que mudou completamente. Ainda tem a ideia de que é
aquela mesma família que só tinha o casal até então. E é como se a criança fosse um intruso naquela rotina, tentando adaptar, tentando fazer um monte de coisa. E aí a gente precisa pensar, como anda a nossa base? Quando a gente pensa como anda a nossa base, a gente tem que pensar em 3 pontos principais. Primeiro, como anda o papel de cônjuge? Como anda o papel de pai? E como anda o papel de filho? Que na maioria ainda possuem ou um pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, e esses 3 papéis ficam completamente loucos na cabeça da pessoa. A pessoa não sabe onde começa o marido, onde começa o pai, onde começa o filho, e aí ele é filho da esposa, ele é pai da mãe e ele é irmão do filho. Ele age como um amiguinho do filho, age como filho da esposa e quer dar ordem na mãe. E aí ele começa a inverter um monte de coisas, porque a rotina, essa coisa que vai acontecendo, que a família vai crescendo e a gente não se prepara, a gente não pensa nessas coisas que vão acontecendo, a gente não pensa na parte emocional. E quando a gente não pensa na parte emocional, a gente já viu o que acontece, a gente não consegue planejar a longo prazo com controle emocional. Quando a gente não consegue ter um equilíbrio emocional, a gente começa a misturar esses papéis. Então, quando a gente vai conversar com a nossa mãe, a gente já vem para fora todas as broncas que a gente recebeu e a gente quer descontar todas as broncas dando bronca na mãe, dando bronca no pai. Pô, mãe, que isso? Você não está fazendo mais caminhada, não? Por que a senhora não está mais fazendo caminhada? Tem que fazer caminhada com meu pai todo dia agora. Eu, hein? Esse negócio de não fazer caminhada. Mas... E a gente já começa a querer dar bronca nos pais. E aí a gente começa a tratar o filho como amiguinho, porque a gente fica com medo. E é uma criança, como é que eu vou impor limite? Eu tenho que respeitar, mas eu não posso ser muito duro, mas eu também não posso ser muito solto. E aí fica numa coisa muito perdida. E aí vem uma série de notícias que a gente começa a pesquisar. Esse daí eu pesquisei hoje. Então, esse daí veio de hoje. Primeira coisa que apareceu, divórcios crescem 54% no Brasil após uma queda. Então, tinha caído o nível de divórcio, mas cresceu 54%. Divórcios aumentaram e casamentos estão durando menos. Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Número de divórcios do Brasil cresce 75% dos últimos 5 anos. E quando a gente para pensar nisso, a gente fala, cara, não é possível, o que está acontecendo então? Ah, e porque agora a taxa do cartório de divórcio está mais barata. Porque agora todo mundo trabalha. Antigamente, a mulher era mais dependente do marido, não tinha um salário. Hoje em dia todo mundo trabalha, a mulher trabalha, tem sua fonte de renda, o marido trabalha, tem sua fonte de renda. Isso facilitou o divórcio. E a gente começa a pensar, e a gente pensa o seguinte, será que é por causa disso? Será que é por causa disso? Nós temos uma amiga que é fotógrafa e ela falou que ela foi entregar o álbum de fotografia para um casal. Álbum de fotografia leva 1 mês, né, para ficar pronto, né, porque eles fazem aquela parte gráfica, manda para gráfica, faz todo o controle, aí a gente casa, a gente só recebe as fotos 1 mês depois, né? Ela foi entregar as fotos, ela chegou na casa e falou assim, não, a gente não mora mais aqui não. Saiu. Não, o fulano foi morar com a mãe, o outro foi morar com a mãe também, eles já se separaram. Eles não chegaram a ver o álbum do casamento. E a gente pensa assim, será que é só porque cada um já tinha sua renda e já viram que não dava mais certo? Hoje em dia, o pessoal está separando porque um gosta de pizza e o outro gosta de comida japonesa. Não, você não gosta da mesma coisa que eu. Vamos separar. Não dá certo. Toda vez que vai pedir comida, você quer pedir uma coisa, eu estou pedindo outra. Não dá certo não. E aí a gente percebe que são gerações que não conseguem ter um equilíbrio emocional. E se não consegue ter um equilíbrio emocional, não consegue se relacionar. Quando a gente fala se relacionar, por isso que a gente fala de que essa base da criança tem que estar muito alicerçada. Porque a gente pensa só na relação pai e filho. Mas a gente esquece que essa criança vai se relacionar com coleguinhas, com a professora, que vai crescer, que vai ter uma namorada ou um namorado, vai se relacionar com essa namorada, esse namorado. Será que vai ter um equilíbrio para não entrar num relacionamento abusivo? Será que vai ter equilíbrio para poder discernir até onde aquela pessoa realmente é um bom companheiro, como adolescente, que tem planos futuros?
Será que é uma pessoa que não está agindo por impulso, porque achou muito bonito e quer casar, e vamos casar porque ele é lindo, ele tem uma moto maravilhosa, e ele está sempre perfumado, com sua camisa da Nike, ai, que cara bonito. E aí casa, e aí começa a ver que não é a mesma coisa, e aí começa a discutir por besteiras, veem que são pessoas completamente diferentes, mas isso, até então, não é impeditivo para se manter um relacionamento. Desde que ambos tenham equilíbrio de dialogar. E chegar até um ponto. Bom, onde não está dando certo para você, onde não está dando certo para mim. O que eu posso mudar, o que você pode mudar. Onde a gente pode mudar junto, onde a gente está acertando junto. Então, esse equilíbrio emocional está faltando nessas gerações. Porque a gente não teve, a gente não conseguiu passar para os nossos filhos estão crescendo, alguns já são avós, e os netos também não têm esse equilíbrio emocional, e a gente vê, brincando aqui, é um desequilibrado com o outro desequilibrado. Ninguém dá o que não tem. A gente não consegue dar equilíbrio emocional se a gente não tem. A gente vai passar aquilo que a gente tem. E aí a gente passa para outra taxa, para outra notícia, que está assim, é da revista Crescer. 1/5 dos casais se separa até o primeiro ano do bebê, que era aquela que estava lá anterior. E aí está assim, segundo a pesquisa, entre os principais motivos estão falta de comunicação, então aí a gente já vê que é relacionamento. Segundo motivo, diminuição da vida sexual, falta de relacionamento. Dificuldade de identificar os papéis, falta de relacionamento. Por último, problemas financeiros. Então, o problema financeiro é o menor dos problemas de um casal. Porque se um casal é bem equilibrado emocionalmente, eles passam por crises financeiras juntos. Agora, se um casal não é equilibrado emocionalmente, não precisa nem de crise financeira. Aí começam a surgir frases como: depois que essa criança nasceu, essa casa mudou completamente. Depois que essa criança nasceu, você não tem mais atenção para mim? Depois que essa criança nasceu, é só fazer isso, é só fazer aquilo, a gente não consegue mais sair, a gente não tem mais o nosso momento. Porque até então, o momento de casal era só quando saía para jantar, era só quando ia fazer alguma coisa junto, era só quando ia ter a relação sexual, era só quando ia ter um jantar romântico. Não tinha o diálogo de casal durante o dia. Então, cada um fazia a sua coisa isolado, um fazia um negócio aqui, o outro mexia no celular dali, e de vez em quando eles eram um casal. Aí, de vez em quando, não era. De vez em quando, eram duas pessoas que estavam morando juntas. E quando a criança chega, a criança faz o quê? A criança, numa família, ela é um imã. Ela vai aproximar todo mundo. E se não tiver todo mundo alinhado, vai dar problema. Porque quando você começa a aproximar um monte de pessoas que não têm afinidade nenhuma, só se dão bem de vez em quando, aí os problemas começam a aparecer. Quando a pessoa começa a ter que passar a madrugada com a outra, porque ninguém fica de bom humor de madrugada. Ninguém acorda assim 3 horas da manhã com o choro do bebê e fala assim: uou, vou fazer um café aqui, que essa noite eu vou ficar aqui balançando esse berço a noite toda, que maravilha. Era isso que eu estava querendo mesmo. A gente acorda de mau humor, aí a gente já começa a cutucar o outro. Ó, já fiquei na noite passada, isso aí vai você. Porque amanhã eu tenho que acordar. Ah, mas você toda vez fala que tem que acordar. E aí começa um monte de problema. Então, toda essa parte de relacionamento interfere diretamente. E aí a terceira matéria que eu separei é a seguinte. Lembra que na outra eu estava falando que uma porcentagem dos casais se separa antes do primeiro ano do filho? Lembra que no outro encontro eu falei da importância dos 1000 dias, que é até os 2 anos de idade? Os primeiros 1000 dias são essenciais. Os primeiros 1000 dias é como isso vai influenciar o futuro da criança. Então, se uma grande parte dos casais se divorcia até o primeiro ano do bebê, que é crucial para o desenvolvimento dele, ninguém se divorcia assim, naquele comercial de margarina. Todo mundo passando um pão, que maravilha, nossa, que música clássica bonita. A propósito, quero me divorciar. Nunca é assim. Nossa, a gente está vivendo aqui uma maravilha, né? O jantar de ontem foi uma delícia. Nossa, realmente estava ótimo. O advogado vai te entregar, tá, os documentos do divórcio. Tá ótimo, obrigado.
Claro que não. Quando chega ao ponto do divórcio é porque as tensões já estavam há muito tempo. Clima de afronta, piadinha, deboche um com o outro, tom irônico. E a criança no seu primeiro ano de desenvolvimento. Então a gente começa a perceber que as nossas necessidades também precisam ser muito trabalhadas. Porque no nosso primeiro encontro a gente falou sobre como nós somos a base da criança. Mas e a nossa base? Como a gente trabalha a nossa base? A gente precisa entender como está a nossa rotina de relação. Quando eu digo rotina de relação, não digo só de cônjuge. Como nós estamos relacionando com os nossos pais, como nós estamos nos relacionando com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos da igreja, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos cunhados. Cunhados também. Adaptação. Como é que está a nossa adaptação? Como é que está o nosso... Eu coloquei até ali o jogo de cintura nessas situações diferentes. Como é que a gente consegue lidar com isso? Tudo isso são coisas que a gente precisa fazer uma autoanálise. A gente tem um diálogo aberto. Esses dias a gente estava conversando isso em casa. A gente estava conversando com a Ellen e ela virou e falou assim para mim: você já percebeu que toda vez que acontece isso, você age dessa forma? Eu falei: é verdade, eu nunca tinha percebido isso. Ela acho que isso daí é uma coisa que a gente pode tentar ver. Eu falei: é verdade. E depois, na mesma hora, a gente falou assim: cara, que bom que a gente conversa, né? Porque você talvez nunca teria essa abertura de falar isso comigo. Porque a gente fica com o dedo, né? A gente vê o colega falando alguma coisa, a gente fica assim: pô, ele está falando besteira. Na frente de todo mundo, eu falo ou não falo? Eu dou esse toque ou não dou esse toque? Só que o do colega passa para o cônjuge. A gente percebe que toda vez que chega do trabalho, ele chega irritado, gritando com todo mundo, e senta no sofá e pum, liga a televisão e se fecha naquele mundo até ele se acalmar. Aí depois ele volta, como se entrasse, bum, se fechasse na bolha da televisão, 2 horas de TV e ele volta. E aí se não tem um diálogo aberto, a gente fala assim: poxa, a gente sente tanta falta de você aqui conversando, por que você não tenta assistir televisão depois? Porque se não rola esse diálogo, rola o outro problema, do papel bem definido. Se esse diálogo não funciona, a bola de neve só aumenta. Porque é a frustração de um que espera o comportamento do outro e o outro que espera que o primeiro entenda o comportamento dele. Mas ninguém se comunica. É um esperando que o outro entenda e o outro querendo que o outro mude. Não, ele vai entender por que eu estou agindo assim. Claro que ele vai perceber que eu estou chateada. Eu não vou falar para ele, não. Eu vou deixar ele perceber. E aí fica, né? Por que você está assim? Nada. Por que você está chateado? Não. Você não sabe, não? Não. Você vai perceber. E a gente acha que o outro vai perceber. E o outro fica assim: cara, não é possível, está acontecendo alguma coisa. E aí começa a querer que o outro mude. Cara, para com isso, você está com essa cara. E aí pronto. Aí começa... porque lá em 64... Aí começa aquela... Pega lá do baú assim, e se arrasta para hoje, né? Porque desde aquela vez... E pronto, aí começa a vomitar um monte de coisa do passado por conta de um diálogo que não acontecia por coisas bobas. Quando a gente começa a perceber que a maioria dos conflitos surgem por acúmulos de coisas bobas que não são resolvidas, é uma coisa que deixou de fazer num dia, um negócio que falou no outro, um negócio que falou no outro, um negócio que falou no outro, e aquilo tudo vira: por que você não me dá atenção? Por que você é rude comigo? Porque são pequenas coisas que vão se acumulando e viram uma característica de personalidade daquela pessoa. Porque não se comunicou. Porque não falou: poxa, eu não gosto quando você chega e vai direto para a televisão. Eu queria que você interagisse mais aqui dentro de casa. Eu queria que você conversasse mais com a gente. Pronto. Porque senão vira: não, olha lá, ele é o isoladão. Ele gosta de chegar do trabalho e ficar ali, quieto, não gosta de falar com ninguém. Ele é assim. Aí já virou a característica de personalidade da pessoa. Aquela é a característica da personalidade dele, ele não muda de jeito nenhum. Porque nunca falaram isso com ele. Quando a gente começa a entender que esses papéis na nossa vida não estão bem definidos, a gente começa a entender a nossa base. Quando a gente entende a nossa base, a gente percebe que essa chegada
da criança nada mais é do que despertar a nossa criança interior. Então a gente percebe que nós temos um emaranhado de sentimentos dentro da gente. A gente percebe que os nossos padrões de hábito, nossos padrões de comportamento estão enraizados lá de como a gente se comportava e como queriam que a gente se comportasse quando a gente era criança. Às vezes era uma criança super espontânea, brincalhona, que gostava de falar, que contava piada, e toda hora ela ouvia assim, que não é coisa de criança não, rapaz, vai para lá. Para de falar isso, falando besteira aqui na frente de todo mundo, para com isso, eu. Na hora de contar piada não, para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Chega numa entrevista de trabalho, trava, não consegue falar. Tem vergonha de falar em público, tem vergonha de se comunicar, tem vergonha de se abrir com o outro, porque toda aquela espontaneidade da criança foi cortada. Para com isso, isso não é piada de criança não, para com isso. Isso não é para ficar falando, isso não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. E os padrões de comportamento começam a ser podados quando criança. E a gente percebe que as nossas necessidades não atendidas na infância repercutem diretamente na nossa vida adulta. Ela vai nos desconectar da clareza da vida adulta. Lá atrás, quando a gente falava assim, olha só o que eu fiz isso aqui. Ah, que legal, tá bom. E é aquela necessidade de querer chamar a atenção o tempo todo. E aí se torna um adulto que quer satisfazer e quer deixar todo mundo alegre o tempo todo. E se torna um adulto que não sabe dizer não. Que se cansa, que se frustra, porque muitas das vezes ele não queria fazer aquela coisa, mas ele não vou fazer não, senão o cara vai ficar chateado comigo se eu falar não, e faz, e aí fica com raiva, e se sente magoado, e se sente triste, porque está fazendo uma coisa que ele não queria. Então a gente percebe o quanto a nossa criança enraiza os sentimentos e a gente fica com esse emaranhado dentro da gente. Como é que a gente cuida disso, então? Como é que a gente cuida da nossa base? A gente primeiro precisa identificar quais são esses acúmulos emocionais que a gente tem. Quando a gente identifica quais são esses acúmulos emocionais que a gente começa a compreender e separar a criança real, que é o filho, da criança inconsciente, da criança do seu inconsciente. Porque a gente começa a projetar nessa criança tudo aquilo que não foi trabalhado na gente, tudo aquilo que foi negligenciado na nossa infância, tudo aquilo que foi impactado na nossa infância. Às vezes a gente repete exatamente igual, ou a gente quer fazer exatamente o oposto. E aí quer colocar a criança para falar em público, coloca a criança para fazer book para mandar para a televisão, para ela poder falar em público. Não, ela tem que estar na próxima novela, tem que fazer isso, tem que ser artista, tem que ser não sei o quê, para trabalhar aquela necessidade da nossa criança interior que não pôde falar. Então a gente começa a projetar as nossas mágoas, tudo aqui, todas as emoções que não foram trabalhadas na gente, na criança. Então, quando a gente começa a identificar isso na gente, a gente começa a separar. Por que eu quero isso no meu filho? Será que eu realmente quero isso para ele? Ou será que era isso que eu queria quando eu tinha a idade dele? E a gente começa a separar a criança real da criança do inconsciente. E aí a gente começa a acolher e agradecer. Não a criança, mas a nós mesmos. Fala assim, cara, olha, a gente entender e você conversar com você mesmo. Fala assim, olha, eu tenho isso. Mas já passou. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho um emprego, e eu posso trabalhar isso. Como é que eu posso fazer isso de falar em público que me foi tirado durante a infância? Vou fazer um curso de teatro, vou fazer um curso de música, vou fazer alguma coisa. E a gente começa a trabalhar as nossas emoções quando a gente nos acolhe. E a gente reconhece as nossas próprias autossabotagens. Porque a gente se autossabota o tempo todo. A gente cria armadilha para a gente mesmo cair. A gente sabe que uma coisa vai estressar a gente, mas com medo do outro ficar chateado, a gente entra naquela armadilha, porque a gente tem medo de frustrar, lá daquela necessidade de chamar a atenção quando a gente era criança, e a gente repercute isso nos nossos filhos. Eu coloquei essa frase, que quando a gente acolhe a nossa criança, a gente consegue reconstruir o eu adulto. Então, quando você entende aquilo que você passou na sua infância, você muda como adulto. E se você muda como adulto, você consegue trabalhar isso na criança. Aí sim, a gente consegue alicerçar a inteligência emocional na criança.
E o que isso interfere na nossa vida, na vida da criança? Se a gente acolhe a nossa criança interior, a gente se torna mais maduro emocionalmente. E se a gente se torna mais maduro emocionalmente, consecutivamente, isso vai melhorar as nossas relações. Se eu trabalhei a minha criança interior, eu entendi que aquilo que aconteceu comigo lá atrás, foi lá atrás, já passou, mas eu posso trabalhar isso hoje, eu amadureço emocionalmente, eu me torno um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um empregado melhor, um chefe melhor. Porque eu consigo lidar mais equilibradamente com as minhas emoções. E se eu consigo lidar equilibradamente com as minhas emoções, eu consigo ensinar melhor o meu filho a lidar melhor com as emoções dele. De novo, ninguém dá o que não tem. Então a gente tem que trabalhar primeiro na gente as nossas bases. Senão a gente constrói uma base toda torta da criança. A nossa base está assim. Aí a gente vai construir a base da criança assim, para compensar a nossa base torta. Aí fica igual aqueles joguinhos que a gente tinha de madeira antigamente, que a gente ia colocando a peça, depois tinha que tirar para a torre não cair. Aí ficava aquela torre toda torta. Exatamente isso. É uma base torta tentando consertar outra. No final, a estrutura está toda assim. E é essa estrutura familiar que vem passando de geração em geração para a gente chegar e ver esse ponto. Divórcios crescem 75%. 1 a cada 5 se divorciam, porque a base começou torta. E aí o outro alicerce está torto para compensar. E cada um mais torto que o outro. E o prédio parece que está reto, mas os alicerces estão totalmente tortos. E aí quando a gente entende que, quando a gente alicerça essa inteligência emocional, isso começa em nós. A gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender é de que nós precisamos mudar. Não é que a gente vai mudar a criança. A gente não muda o comportamento de ninguém. A gente não muda o comportamento do nosso chefe. A gente não muda o comportamento da nossa esposa. A gente não muda o comportamento do nosso filho. A gente muda o nosso comportamento, a nossa forma de lidar com essas pessoas, aí essas pessoas mudam como eles estão interagindo com a gente. Eu não chego num passe de mágica para o meu chefe que grita comigo o tempo todo e faz assim, ó, plim, e pronto, e de repente ele começa a me tratar bem. Eu começo a mudar o meu comportamento com ele. Por que ele grita comigo o tempo todo? Porque eu sou um funcionário lento, porque eu enrolo, porque eu chego atrasado. Então, quando eu começo a mudar o meu comportamento, ele começa a mudar o comportamento dele. Por que o meu filho grita o tempo todo? Porque eu chamo a atenção dele gritando o tempo todo. Para de correr, garoto! Olha por onde anda, garoto! Aí a criança faz o quê? E começa aquela gritaria. Porque a gente está ensinando para a criança que para resolver um problema a gente precisa gritar. Aí ela grita de volta. E a gente quer mudar o comportamento da criança que está gritando. Quando a gente muda o nosso, a gente muda o comportamento do outro. Para poder fechar, eu coloquei uma tirinha. Eu recebi ela ontem e eu achei muito genial. É a seguinte: será que você amaria o teu filho mesmo sabendo que todos os teus sacrifícios, todas as noites não dormidas, todo o dinheiro gasto, nunca foram para cumprir as suas expectativas, mas para que ele possa ser uma pessoa livre? Então, será que a gente amaria assim, do mesmo jeito a criança? Claro que a gente amaria. Eu tenho certeza que vocês amariam os filhos de vocês exatamente da mesma forma. Mas essa é uma chave que a gente precisa girar. A gente está educando uma criança para ela ser uma pessoa livre. Não para cumprir uma expectativa nossa. Não para ser um projeto do que não fomos. Então a criança ela tem que ser o que ela é. Porque a gente cria uma expectativa muito grande. A gente cria, meu filho é muito inteligente, meu Deus, ele vai fazer um vestibular de medicina, ele vai ser médico, vai ser um advogado, vai montar uma empresa, ele vai ser muito rico. Ele vai. E aí o filho cresce e fala assim, não ligo para isso não, pai, eu quero uma vida simples, eu gosto de fazer as coisas simples. Eu quero fazer artes, quero viver e ganhar o dinheiro da minha arte, eu quero fazer isso, eu amo o que eu faço. E posso até ficar rico com a minha arte, mas eu não quero seguir nada por essa parte assim. Não quero. E aí a gente fica, não é possível que eu paguei as melhores escolas, paguei tudo, para ele nem querer fazer faculdade. E aí começa toda essa parte. Quando a gente percebe que a gente não está aqui para que a criança cumpra as nossas expectativas, a gente gira essa chave. E aí quando a gente pensa o que é educar uma criança, e eu ouvi hoje, essa frase nem estava no slide de hoje, eu fiz hoje essa frase, porque eu ouvi hoje alguém falando assim, quando a gente educa uma criança, a gente está jogando uma semente. E eu pensei, cara, não é só jogar uma semente.
Porque quando o agricultor ele vai colocar semente, ele não só joga a semente. Ele prepara a terra antes, ele deixa a terra fértil, ele prepara o solo, ele coloca a semente com cuidado, ele olha a semente se ela está crescendo, ele cuida da semente todos os dias, ele rega aquela semente periodicamente, ele vê se aquela terra continua fértil. Então, quando a gente pensa em educar a criança, não é só jogar semente. Vai lá, garotão, tá na escola, isso aí, garoto, vai jogador, você tá aí no mundão, esse garoto é brabo. Não é só assim, vai filhão, o mundo tá aí. A gente prepara o solo antes. Preparar o solo antes é isso, cuidar das suas relações. A gente deixa o solo fértil, a gente deixa a casa um ambiente onde a criança vai crescer bem. A gente cuida da semente, a gente cuida da parte emocional da criança. Aí a gente consegue ver que aquela raiz lá do problema do começo fica ao contrário. Fica um monte de raiz positiva. E a criança ela cresce com uma base muito mais sólida, muito mais acolhedora e, com certeza, confiando muito mais e acolhendo muito mais os pais e sendo acolhido por eles. É aquela frase que a gente falou no último encontro e eu vou repetir hoje. Num momento de crise, num momento de problema, a criança vai correr para você ou a criança vai correr de você? É isso que a gente tem que pensar todos os dias. Gente, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu agradeço para quem está na live. Nós vamos dar sequência por aqui. Então, para você que ficou na internet, até a próxima. Tchau, tchau. Foi aí?